Lei da atração, lei da suposição, um tópico que muita gente fala sobre, mas pouquíssima gente sabe como realmente colocar na prática. E eu vou falar pra vocês aqui nesse vídeo táticas, práticas que eu usei durante esses 10 anos da minha vida, que eu usei lei da atração pra conseguir literalmente tudo que eu queria, alcançar os meus maiores sonhos, como morar fora do Brasil. Hoje eu moro aqui no Canadá faz 3 anos. Conseguir o emprego dos sonhos, conseguir meu público no TikTok, no Instagram, conseguir fazer consultoria, meus vistos aqui no Canadá, tudo. Eu usei lei da atração pra tudo. E já falando aqui no começo do vídeo, a diferença está em, não é sobre o que você fala, é sobre o que você sente e o que você emana para o universo. E por isso que muita gente desiste da lei da atração no meio do caminho, porque começa com aquela prática de anotar tudo no caderninho, eu sou grato por isso, eu sou grato por aquilo, mas não sente, não tem o sentimento atrelado. Se você não tem o sentimento atrelado ao que você fala, não vai dar certo, tá? Então, já falando logo de cara aqui. Então, quando eu descobri a tabelinha dos sentimentos, né, das sensações, que é a tabela do Dr. Hawkins, ele mostra aqui pra gente como cada sentimento que a gente emana pro universo está atrelado a uma frequência, porque somos seres de energia, tudo é feito de energia. E a gente só atrai coisas com a frequência alta se a nossa frequência está alta. Então, você jamais vai atrair coisas de frequência alta se sua frequência está super baixa. E como é que a gente muda a nossa frequência? Pelo que a gente sente. É muito difícil a gente conseguir moldar e fingir sentimentos, né? Mas tem táticas que me foram ensinadas e que eu uso para isso, que eu vou ensinar para vocês aqui também. Então, como eu disse para vocês, de nada adianta ficar escrevendo no caderninho, né, essas afirmações se você não sente elas. Então, olhando para essa tabela aqui, você vê que as frequências baixas, elas estão atreladas a sentimentos de raiva, sentimentos de tristeza. Já as frequências altas estão sempre atreladas a sentimentos de gratidão, felicidade. Então, toda hora que você for usar a lei da atração para conseguir algo, você tem que sentir aquilo. Então, vou dar um exemplo para vocês de como eu usei isso na minha vida, tá? Então, o meu visto do Canadá, ano passado, ele estava demorando muito para sair. E eu lembro que estava demorando, assim, meses para sair. O dos meus amigos estava saindo super rápido e eu já estava começando a ficar desesperada. E eu falei, vou ter que usar a lei da atração para isso. E eu lembro que toda hora, antes de eu ir dormir, toda noite antes de eu ir dormir, que é quando o seu subconsciente ele tá mais relaxado, então é mais fácil de você alimentar, né, informações ali para o seu subconsciente, porque tá ali tendo frequências tetas, né, então é mais fácil. Eu peguei um screenshot, basicamente, de um e-mail do governo falando se seu visto foi aprovado e etc. E toda noite antes de dormir, eu olhava pro meu celular, olhava para aquele e-mail e eu sentia como se aquele e-mail fosse meu. Então, eu agradecia, eu literalmente chorei de emoção, de tipo assim, finalmente meu visto foi aprovado, eu posso sair do país, vou pro Brasil. Eu falava pros meus pais, falava pros meus amigos, olha, tô indo pro Brasil no carnaval. Isso sem passagem comprada, tá? Tô indo pro Brasil no carnaval e etc, porque eu já tava aceitando que meu visto ia ser aprovado antes do final do ano, antes de 2024. E dito e feito, eu usei isso por 3 semanas, meu visto foi aprovado. Outra coisa, morar aqui no Canadá. Mesma coisa, eu lembro que na época teve a pandemia e etc, eu tava tentando vir morar fora e não tava acontecendo, E eu falei, vou ter que usar a lei da atração. O que eu fiz? Criei um Instagram privado, só tinha eu lá, só eu podia acessar aquele Instagram, e comecei a postar várias coisas no feed como se eu já morasse aqui no Canadá. Então eu postava foto de Vancouver, eu postava foto de downtown, eu falava, olha, meu sábado hoje, eu amo morar nesse lugar, adoro morar aqui na English Bay, e hoje eu moro na English Bay, que é aqui perto da praia, beira-mar, e comecei a postar isso. E toda vez que eu postava nesse Instagram, eu realmente sentia como se eu estivesse morando lá. O sentimento de gratidão, de felicidade, eu postava realmente como se fosse minha vida. Então são algumas táticas aí que eu usei durante anos para conseguir tudo que eu queria. Mesma coisa com TikTok e Instagram. Eu botei ano passado, e posso botar até aqui uma foto para vocês no meu quadro, que eu sempre faço todo ano, né, com fotos de coisas que eu quero que aconteça naquele ano. E eu botei que eu queria Instagram e TikTok, eu queria ter 80 mil seguidores. E aí, toda noite, antes de dormir, eu agradecia por ter tantos seguidores no TikTok e no Instagram. E bizarro, hoje eu tenho, assim, mais de 250 mil seguidores juntando as duas redes sociais. E foi porque eu usei a lei da atração.
Mas não é só usar a lei da atração e sentir e falar, você também tem que agir. Não adianta de nada eu falar que eu sou grata por ter 100 mil seguidores no Instagram se eu não postar no Instagram, se eu não postar no TikTok. Ou eu falar que eu sou grata por ter um emprego fora do Brasil se eu não aplicar para empregos fora do Brasil. Então, tem que ter a afirmação, tem que ter o sentimento, mas você também tem que agir. Não vai cair do céu, não é um milagre, sabe? Então você também tem que agir. O que eu falo para quem está começando a querer usar a lei da atração? Começa com coisas pequenas. Então, antes de dormir, começa a mentalizar e ter a sensação e emanar o sentimento como se uma pessoa que você não fala há muito tempo te mandou uma mensagem. Então, eu sou muito grata por aquela pessoa ter mandado uma mensagem, sente realmente aquela felicidade de ver aquela notificação e espera 48 horas, uma semana, depende aí da sua frequência também, para ver o que vai acontecer. Então começa com coisas pequenas, não adianta você começar a lei da atração agora e começar, quero ganhar 100 mil, quero ganhar na loto, porque é um processo, você tem que meio que alimentar ali a sua mente com aquela ideia de que as coisas podem acontecer. Então você tem que começar com coisas pequenas. Você pode começar também com ver uma coisa que você nunca vê na rua. Então eu já usei essa tática também, de ver uma flor roxa, que raramente eu vejo na rua. E eu lembro que eu fiz isso uns 2 dias pensando que eu vi uma flor roxa, senti o cheiro e etc. Dito e feito, vi uma flor roxa 2 dias depois de ter feito isso. Então começa com coisas pequenas. E começa também tentando amaciar assim, o seu subconsciente para realmente acreditar naquilo ali. Porque não adianta de nada você ir toda noite e fazer lei da atração e falar, vou ganhar 100 mil, se no outro dia você acorda e fala, putz, olha minha conta bancária, não consigo pagar minhas contas e etc. Você tem que estar no mindset certo para começar a fazer a lei da atração. Mas começa com essas coisas pequenas, com essas práticas. Comenta aqui práticas que vocês também usam, coisas que aconteceram na vida de vocês, sonhos que vocês alcançaram usando essa lei da atração. Eu assisto várias pessoas que falam sobre isso, Betty Russo e etc., porque às vezes a minha mente ela também tenta me sabotar e fala, nossa, não vai acontecer, não dá pra você alcançar isso, sabe? Eu tenho que ir lá, revisitar, lembrar de tudo que aconteceu na minha vida usando as táticas que eu usei. Então é um processo e um progresso também, sabe? Não é da noite pro dia. Então comece com coisas pequenas. Mas o vídeo era basicamente sobre isso, para falar um pouquinho, né, sobre lei da atração. Eu já postei no TikTok e no Instagram sobre isso, foi um tópico que muita gente tinha interesse. Posso comentar aqui alguns livros também que eu já li sobre, como O Poder do Subconsciente, O Segredo, que eu sempre indico para todo mundo ler e ver o documentário. Mas assim, é tudo sobre frequência. E frequência está atrelado a sentimento. Então não é só sobre afirmação. E isso eu acho que é a virada de chave para todo mundo. Quando você entende isso, as coisas começam a fluir na sua vida. Deixa o like aqui, se inscreve no canal, bota aqui também comenta aqui também outras coisas que vocês querem que eu traga aqui, que não seja só sobre RH, carreira e etc, porque são tópicos que eu me interesso muito. É isso, um beijo.